Vamos falar de VUNESP? Hoje eu vou trazer para vocês um texto que ele tem uma nota boa da VUNESP. O que isso significa? A nota da VUNESP, para quem não sabe, ela vai de 0 a 11 e depois, a Fundação VUNESP, para cada um dos vestibulares, vai colocar uma nota que vai ser colocada para poder ter, que é explicado depois no edital, então vocês podem sempre acessar. Então tem exemplos diferentes para quando tem FAMERP, para quando tem VUNESP, para quando tem Santa Casa. E o caso da Unesp, a nota máxima ela é 28. Só que aqui eu vou mostrar uma redação boa. Isso significa que ela não é uma redação nota máxima. Qual que é o principal objetivo? Tem muita gente que fica muito neurótica, que precisa tirar a nota máxima de uma redação. Então precisa tirar 28 para poder passar em qualquer tipo de curso. Só que aqui eu vou colocar para vocês uma cartilha que tem inclusive do pessoal da Unesp, que são os alunos que entraram agora no curso de medicina, para vocês poderem perceber que, cara, até mesmo um curso altamente concorrido como é o de medicina, você tirar uma nota que não seja a nota máxima da redação, não significa que você não possa cursar o curso. Aqui o exemplo de redação ele é de ampla concorrência, então isso significa que ele também competiu com outras pessoas, não é da parte de cotistas, não é da parte de outras situações também que abrem vagas na Unesp. Então aqui a gente vai analisar uma redação que na verdade ela tirou 9, que é especificamente a nota de 22,909. E para você poder conseguir ver também o link tanto dessa cartilha quanto da redação, vai estar embaixo do vídeo para você poder conseguir ver esse link e também ver de outros vestibulares também. Para você poder saber também quais são as posições que ficaram com essa nota, a gente teve a posição número 22, a posição número 23, 36, 39 e 52 de 53 vagas de ampla concorrência. Então pense, se até mesmo essas pessoas passaram com essa nota, que não é a nota máxima, e também não é nenhuma nota excelente tão próximo de 28, você também pode ficar tranquilo. Lembre-se também que a redação é uma das partes que tem da prova, então você nem sempre precisa fazer com que você tire nota máxima em uma das partes que é só redação, você também tem que ir bem nas outras partes do exame também. Mas aqui a gente vai ver só para você poder ter uma noção de será que o que você está escrevendo, né? Tem muita gente que fala, nossa, 21 é uma nota terrível, 22 é uma nota terrível. Vamos analisar uma redação boa da VUNESP. O tema de 2021, que foi pedido em 2020, então toda vez que você for fazer VUNESP, vai se falar do ano que você vai entrar. Então, quem vai fazer a Unesp 2022 está fazendo em 2021, porque 2022 é o ano de que você está ingressando. O tema foi abordado como tempo é dinheiro. E aí uma das coisas que é muito interessante a gente perceber, já na parte que a gente tem do critério sobre tema, você já ganha 3 pontos se simplesmente você falar de todas as palavras do tema. Inclusive, eu vou deixar aqui para você poder ver qual é o critério que existe para você poder ganhar os 3 pontos já de uma vez. Lembrando que a pontuação ela vai ser de 3 pontos, 4 pontos e 4 pontos. 3 pontos de tema, 4 pontos de argumentação e 4 pontos de gramática. Ou seja, simplesmente para você poder ter 3 pontos, era simplesmente você falar as palavras tempo, dinheiro, a relação de equivalência entre eles, que era se o tempo é dinheiro ou se o tempo não é dinheiro. Então já fica bem mais simples de você poder ganhar pontos já na parte da VUNESP quando se fala sobre tema. Então na introdução você já colocar todas as palavras do tema, você já ganha 3 pontos. E é assim que fica o parágrafo de introdução. O filme O Preço do Amanhã discorre sobre uma sociedade desigual que utiliza o tempo como moeda. Enquanto alguns possuem milhões de anos guardados, muitos precisam lutar para conseguir as horas que faltam para completar o dia, dedicando sua vida ao trabalho. Esse enredo é uma clara analogia à sociedade capitalista atual em que poucas pessoas concentram a renda e podem viver despreocupadas, enquanto muitos precisam sacrificar parte de seu tempo de vida para conseguir completar um mês sem passar necessidade. Portanto, para a grande maioria da população, infelizmente, tempo é dinheiro e ócio é um luxo inalcançável. E olha que interessante que a gente já tem na introdução. Aparece um filme que é O Preço do Amanhã, que é um ótimo filme, é um filme muito legal, então caso você não tenha assistido, você pode assistir. Inclusive, você quer até mesmo um vídeo de eu explicando exatamente esse filme e como ele pode ser encaixado em vários temas, escreve nos comentários para poder saber sobre isso. E aí, a gente tem que uma das coisas que já vai fazer muita diferença na parte da redação da VUNESP para a redação do Enem, é que é muito mais importante um argumento autoral do que um repertório autoral. A gente tem aqui um filme que, cara, ele encaixa como se fosse uma
luva, tipo assim, tempo é dinheiro. O filme ele fala especificamente disso. Mas você precisa entender que na VUNESP, o repertório, ele não entra como uma parte de critério de correção. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês poderem perceber qual que é o critério de correção de argumentação. A gente tem gramática, a gente tem um tema que eu já falei e também tem esse de argumentação. E não aparece em nenhum ponto que você tenha que colocar repertório. O grande ponto de ser corrigido na parte de argumentação é o seu ponto de vista defendido. Então preste atenção, porque repertório não vale com que você tenha tantos pontos. No Enem, sim, mas tem muita gente acostumada muito com redação do Enem e aí acha que o modelo serve para qualquer vestibular. E uma outra coisa também bem legal é a parte de que ele vai falar, portanto, para a grande maioria da população, infelizmente, tempo é dinheiro e ócio é um luxo inalcançável. Ou seja, tem essa parte do infelizmente, existe essa coisa de que não era para ser assim, que é assim, mas não era para ser assim. Então, quando você for fazer redação da VUNESP, você pode fazer com que você tenha um ponto, né? Tipo assim, tempo é dinheiro, mas não deveria ser assim. Ou você poder falar, tipo, infelizmente. Isso é uma possibilidade válida quando você faz a redação da VUNESP. Mas essa introdução com o repertório apresentando, depois colocando na parte da discussão, a gente já lembra um pouquinho da redação do Enem, mas perceba que esse repertório, por ele ajudar no ponto de vista sendo apresentado, ele é válido. Então lembre-se, redação VUNESP, o repertório ele tem que ajudar na defesa do ponto de vista. No Enem, se dá muito foco na questão do repertório, então é a questão do repertório autoral. Você encaixa, você coloca o repertório para aí falar seu ponto de vista. Na VUNESP é o contrário. Você coloca seu ponto de vista e aí você encaixa o repertório se ajudar no pensamento. E assim ficam os parágrafos de desenvolvimento. Primeiramente, no início da industrialização, antes das leis trabalhistas ou sindicatos sequer existirem, os horários eram ditados por meio de sirenes pelas fábricas que controlavam a rotina de seus funcionários. Apesar do abolimento das jornadas exaustivas e de péssimas condições de trabalho, a mentalidade da época ainda permanece. As rotinas dos trabalhadores ainda são feitas ao redor do horário do trabalho, que se torna o momento mais importante do dia conforme os preceitos utilitaristas da sociedade. Dessa conjectura, nasce a maior violência social da contemporaneidade, fazer com que o horário de lazer seja visto como desnecessário ou até egoísta, pois descansar rouba parte do tempo e, consequentemente, do dinheiro. Logo, a desvalorização do ócio, mesmo que seja necessário ao ser humano, provoca sofrimento mental à grande maioria da população e reflete uma mentalidade secular de hipervalorização do trabalho. Além da perversa subordinação da rotina do trabalho, a cultura do consumismo também contribui para a concepção de que tempo é dinheiro, uma vez que provoca uma distorção dos valores individuais, sobrepondo o ter sobre o ser. Ao invés de estimular passar momentos prazerosos com a família e amigos ou aproveitando a vida de alguma forma, enquanto trabalha apenas para suprir necessidades fisiológicas, a cultura do consumismo estimula sacrificar esses momentos imprescindíveis à vida para substituí-los por bens vazios e desnecessários que exigem mais tempo. Dessa forma, ao preço do verdadeiro bem-estar, forma-se um ciclo vicioso. O trabalho é expandido, impedindo momentos significativos para conquistar mercadorias supérfluas que tentam preencher o espaço que a falta de momentos significativos cria. Então o que a gente tem aqui nesses parágrafos de desenvolvimento? É bem carinha de Enem, que aqui você começa o primeiro desenvolvimento com o repertório da industrialização, aí a gente tem essa coisa, né, primeiramente, aí no final do desenvolvimento tem o logo, fazendo a retomada do tópico frasal. Então o que acontece? Geralmente, para uma redação, quando a gente tem para outros vestibulares, o mesmo da VUNESP, quando você for pegar a sua prova, você vai perceber, modelos prontos podem ter sua nota descontada. Isso já aconteceu já com a da Santa Casa, isso já virou até notícia mesmo, o pessoal ficou bem nervoso. Por quê? Porque as redações da VUNESP é meio difícil você ter um modelo pronto, porque até mesmo como aparecem os temas, é difícil você conseguir fazer com que tenha um modelo específico para todas as redações, até mesmo um repertório que consiga cair em todos os temas. Porque você tem que perceber que se você está tentando encaixar o repertório, a primeira coisa que você está fazendo é, você está fazendo errado. Por quê? Porque o próprio critério de correção que existe da redação VUNESP não pede repertório, ele não faz essa obrigatoriedade. Tanto é que a gente pode perceber que no segundo desenvolvimento não há uma necessidade de um repertório. Existe a parte da cultura do consumismo, mas não há o nome de quem fez essa citação. Não há realmente um repertório que mostre esse tipo. Poderia ter colocado o Quincas Borba, poderia ter colocado até retornado o tema do filme do Preço da Manhã, ou até mesmo falar de Zygmunt Bauman e falar dessas questões da modernidade líquida. Mas o mais importante é, quando você faz redação da VUNESP, o
mais importante é você fazer com que você defenda seu ponto de vista. O segundo desenvolvimento, ele tem muito mais cara de VUNESP do que o primeiro desenvolvimento tem muito mais cara de Enem. Então tome cuidado para quando você for fazer redação da VUNESP, você fugir um pouco dessa coisa do Enem, de que você constrói o repertório para trazer seu ponto de vista. Você tem que fazer com que o seu ponto de vista ele seja bem estruturado. Existe uma causa, existe uma explicação, existe uma consequência. O seu ponto de vista vale muito mais do que o repertório que você está usando. E por fim, a conclusão. Por conseguinte, é inegável que, para a grande parcela que não concentra a riqueza mundial, tempo é dinheiro, devido a duas mentalidades nocivas presentes na cultura. A primeira que transforma o trabalho em uma necessidade, supervalorizando, e a segunda que distorce o que é verdadeiramente importante para o indivíduo, fazendo com que ele consuma e o lucro seja ainda maior. Por essa conjectura, a alegoria presente no filme mostra-se como uma triste realidade. E aí, uma das coisas que mais destaca, porque é o seguinte, se vocês forem perceber, essa redação se aproxima muito mais de uma redação de Enem, que se você colocasse isso, você fosse até mesmo no seu critério de pensar, poxa, eu vou fazer uma redaçãozinha Enem. Então eu coloco um repertório, eu coloco um conectivo, eu explico o que eu falei antes, eu concluo. Se você se sente nervoso na hora de você fazer um vestibular da Unesp, você pode construir o esquema da Unesp. Só que assim, você não pode esperar uma nota 28, você não pode esperar uma nota 27, uma nota 26. Você pode esperar, que nem é o caso que a gente tem aqui, de uma nota 22. Poxa, é um aluno, é um candidato que agora está prestando medicina. Então imagine, se medicina, que já é um vestibular concorrido, a gente tem aqui uma redação que tirou 22, imagine para outros cursos também. Então, é uma boa redação. Longe de estar falando que não é uma boa redação. Lógico que é uma boa redação. Tanto é que tem uma pontuação de 9, de 11. É uma pontuação muito alta. Então, a gente pode ver que aqui a gente tem uma redação bem estruturada e que, inclusive, na conclusão não existe uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção é exclusividade do Enem. Aqui a gente tem o quê? A retomada do ponto de vista e a retomada dos argumentos trabalhados. Então, um parágrafo de conclusão da VUNESP é simplesmente isso. Retornar o seu ponto de vista e os argumentos trabalhados ao longo da sua redação. E, inclusive, você conseguiria fazer um texto que nem esse. Ele parece um texto que eu acredito que a maioria dos alunos não teria muita dificuldade de conseguir escrever. Talvez da construção de passar de uma frase para outra, fazer esses parágrafos de desenvolvimentos mais recheados, que sim, eu digo mais recheados porque se você for perceber e fazer uma comparação entre a introdução e a conclusão, os desenvolvimentos são bem grandes, então talvez você tivesse essa dificuldade pela questão do vocabulário, pela questão da conexão, pela questão dos conectivos, talvez isso seria possível. Então, quero que você perceba que, apesar de tudo, é uma redação que ela não é impossível, então a gente vê como redações do Enem que usam repertórios sofisticados, tem aqueles repertórios coringas, tem aqueles filósofos que o cara achou num blog em 2016 de um russo que estudou. Então, parece uma redação plausível. Você conseguiria fazer esse tipo de redação? Escreve nos comentários para eu poder saber em qual nível, em qual desespero que você está. Eu espero que você tenha ficado mais tranquilo para você poder ver que uma redação 22, que é do 22 a 28, é uma redação que ela não é impossível de ser feita, inclusive é uma boa redação, é uma redação tranquila, é uma redação que inclusive dá para poder fazer um curso de medicina, assim como a pessoa que fez essa redação está fazendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido bastante e, inclusive, caso você tenha algum pedido, elogio ou dúvida, escreve nos comentários por gentileza. E a gente se encontra no próximo do vídeo. Até mais!